Olá, este é o Estilo Arte 1 mais Sabor e Arte, programa que propõe um olhar para o mundo por meio da arte e da gastronomia. Uma crença minha e do meu parceiro aqui, Josimar Melo. Gisele Cato, sabe que eu estou muito contente com o episódio de hoje, porque a gente vai mostrar pela primeira vez um pouco mais do que é o Hotel Rosewood, onde a gente tem gravado os nossos episódios desde a nossa estreia. Para todo mundo se localizar, o Hotel Rosewood faz parte do complexo Cidade Matarazzo, aqui em São Paulo, que foi desenhado por dois franceses, o arquiteto Jean Nouvel, que já ganhou o prêmio Pritzker de arquitetura, e o designer Philippe Starck, que também tem um renome internacional. A construção do hotel procurou respeitar a identidade de um antigo edifício do começo do século XX, a antiga maternidade Condessa Filomeno Matarazzo, e ao mesmo tempo tem como anexo um edifício totalmente novo, que se chama Mata Atlântica, e esse foi projetado totalmente pelo Jean Nouvel. Bom, eu lembro bem da chegada, do anúncio do grupo internacional aqui à cidade. Isso foi em 2014. Isso porque eles convidaram artistas de várias partes do mundo para fazerem intervenções artísticas na construção, nas construções históricas aqui do complexo que estavam abandonadas. Bom, 8 anos depois, aqui o Hotel Rosewood tem como uma de suas marcas justamente a coleção de arte. Obras de mais de 50 artistas contemporâneos brasileiros moldam a atmosfera daqui. Toda essa parte desses azulejos feitos pelo Fernando de la Roque, eles representam mulheres dando à luz, porque nós estamos aqui numa maternidade onde mais de 500 mil crianças nasceram, então isso foi uma homenagem feita por ele, especificamente para o Rosewood de São Paulo e para o Blaise. E o interessante é que aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a cada 37 azulejos existe a representação de uma mulher trans também. É sobre a beleza do corpo, da forma feminina, da questão da maternidade. E também eu coloquei ali a representação da forma da transmulher, porque também fazendo um paralelo assim da questão da concepção, na nossa língua, a concepção ela vale tanto para o nascimento quanto para a concepção de ideias, né? Essa é a peça original que eu fiz, digamos assim, um protótipo, né? É assinadinha até com um ano. É dela que eu faço todos os moldes que eu fiz, né? Todos os moldes de gesso para poder fazer as cópias. A gente produziu 8.300 unidades. Ali aquelas cozinhas têm 8.100 mais ou menos. Junto com o meu parceiro Guga Ferraz, fizemos as peças uma a uma. Criamos as matrizes e depois tiramos as cópias, pintamos, levamos ao forno e tal. Todo mundo pergunta o que inspira, né? Eu acho que não é muito sobre inspiração, é meio sobre uma mania, uma coisa meio obsessiva, talvez, que é onde eu encontrei um caminho para meu desenho, a minha expressão, através dessas formas, né, humanoides, assim, quase sempre nus e quase sempre transantes também. E muito colorido, assim, gosto bastante de usar as cores. Eu acho que a pessoa é a coisa mais importante do universo, assim, então colocar ali a representação humana como assim, antropocentrar, né, assim, os olhares. Porque quanto mais peça também, mais possibilidades geométricas, assim. O processo de criação de cardápios, na verdade, ele compreende até então 13 cardápios que nós criamos para a abertura desse hotel. E claro que cada restaurante com o seu conceito, com um menu distinto. A gente foi se aprofundando de acordo com
com a entrega dos espaços, dos ambientes. Esse restaurante especificamente, ele é uma brasserie, então ele tem uma inspiração francesa. Aqui a gente está num ambiente que ele representa, ele parece um chalé, mas representa também a casa de um garimpeiro. E ele traz essa veia franco-suíça do Blaise, mas a veia gastronômica, ela vem muito para o Brasil, porque é onde nós estamos. Então, os produtos são brasileiros. É claro que existem alguns produtos que são importados, mas nós tentamos sempre dar preferência para os produtos locais. Eu vou preparar para vocês uma das entradas quentes aqui do Blaise, que é um foie gras com ovo orgânico, brioche e cebola caramelizada, que é um dos que eu mais gosto. Uma brasserie, ela tem alguns pratos de entrada, ela tem pratos para compartilhar, ela tem talvez uma pegada um pouco mais casual, mas ela não deixa de ser refinada. Por exemplo, o steak tartare, que é um steak tartare um pouco diferenciado de uma maneira clássica francesa. Eu trago, na verdade, nesse prato uma veia mais escandinava, também que está presente na minha formação gastronômica. E eu uso uma carne de wagyu, que é de uma fazenda Bosque Belo, que é aqui do interior de São Paulo. Então, são nossos fornecedores. E eu uso essa carne com poucos ingredientes, sabe? É temperado com azeite, sal e pimenta do reino. Depois nós entramos com um pouco de echalote fresca, cebola roxa picles. Depois uma emulsão de tutano e uma crocante de parmesão. Então são poucos elementos. Só que a combinação dessa crocância com essas texturas e esses sabores fica muito bom. Agora eu entro com o foie. 1 minuto de cada lado, para ficar pronto. Molho de carne e aqui é uma cebola caramelizada. As louças, elas foram pensadas para cada restaurante, então são formatos diferentes. Elas trazem talvez alguma parte lúdica também, que são, por exemplo, esses pratos de pão que estão aqui na mesa do Blaise, que eles já trazem uma veia artística muito forte. E eu acho que também eles acabam trazendo um momento de alegria ou até de descoberta, sabe, de um cliente. Quando ele chega aqui, ele pensa, ó, que legal isso. Esse hotel, eu acho que ele traz essa veia artística que te dá essa liberdade para você usar. Eu acho que é isso que a gente faz também com as louças. O chefe Felipe Rodrigues tem uma grande experiência já com hotelaria. E aqui no Rosewood ele tem um desafio muito grande, porque além de cuidar de vários restaurantes e bares aqui do complexo, ele ainda por cima é responsável pelo serviço de quarto, pelos eventos, casamentos, por tudo que acontece em termos de gastronomia aqui no Rosewood. Bom, pelo barulhinho já tá dando certo, né, Josimar? A gente vai para um intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente conhece um pouquinho mais aqui do Hotel Rosewood. Até já! O Bar Rabo de Galo, aqui do Hotel Rosewood, não aceita reservas, só acolhe 35 pessoas de cada vez e é certamente o lugar mais concorrido de todo o complexo. O bar só abre às 6 da tarde, mas desde o começo da tarde já tem gente fazendo fila de espera. Isso inclui não apenas hóspedes do hotel, mas inclusive muitos paulistanos mesmo. Para quem conseguir uma mesa, minha recomendação é olhar para cima. Isso porque o artista Cabelo fez uma intervenção no teto do bar. O Cabelo fez uma pintura que é muito a cara dele. Ele adora simbologias de mitos e de energias cósmicas. Desde
Desde que eu vim para o Rosewood, no ano passado, junto com o Cristiano Faria, que é o outro chefe de bar, a gente desenvolveu o conceito de diferentes tipos de menu para os diferentes bares do hotel. Rabo de Galo, que é a operação que eu cuido, é um menu tudo inspirado em lendas, superstições que envolvem galinhas, galos ao redor do mundo. E o nome do bar é muito icônico, porque é a tradução literal de cocktail, e além de ser a tradução literal, ele também é um coquetel clássico brasileiro. É um coquetel bastante icônico, então você pode tomar desde botecos no Brasil, quanto obviamente, em grandes bares de hotelaria. Se a gente vai para alguns bares mais convencionais, às vezes a gente encontra coquetéis clássicos, tudo bem, os clássicos são clássicos, têm a sua história, mas a gente conseguir construir a nossa história de bar, pensar em realmente, vamos desenvolver um conceito de um coquetel, vamos desenhar esse coquetel, acho que isso é muito importante no processo criativo. Vamos desenhar, a gente quer um coquetel no copo baixo, que ele tem essa cor, que ele tem essa guarnição. Uma coisa muito minha que eu gosto de brincar é que o aroma do coquetel seja diferente do perfil de sabor dele. A pessoa tem uma primeira impressão, mas quando ela toma, tem outra. Tem uma guarnição que a gente usa no coquetel Rabo de Galo número 1, que a gente faz esse coquetel, a gente usa uma cachaça que ela é armazenada em barrica de jaqueira, que é uma madeira brasileira. A gente faz um blend de vermute branco com vermute seco, com goiaba. Então ele fica bem frutado, ele não é um coquetel doce, mas ele é bem frutado. E a gente finaliza com um vinho de colheita tardia, que é o Sauternes. Também a gente coloca o nosso toquezinho, a gente coloca um pouquinho de bitter, né, para trazer uma complexidade, também trazer camadas de sabores para esse coquetel. A guarnição desse coquetel é uma gelatina de cachaça. Então tem esse lado lúdico também de ter a gelatininha de cachaça que vem junto com o coquetel, que é um rabo de galo, mas ele tem todo esse toque frutado da goiaba. Dentro do Rabo de Galo, a gente tem um teto que é muito icônico, que foi feito por um artista brasileiro chamado Cabelo. São representações das visões que o Cabelo tinha quando participava de diferentes tipos de rituais de ayahuasca. Foi bem longo, né? Desde que me fizeram a proposta até a realização, né? Então, tiveram vários processos de eu propor um desenho que tinha essa referência mesmo às minhas experiências interiores, minhas visões, né? Nos rituais, né, de ayahuasca, seja com o povo Runicuim, seja no Santo Daime, né, essa presença dessas visões, né, das serpentes, né, de uma intensidade onde o som e a imagem se misturam, né, a imagem vai se mudando, vai se modificando de acordo com o som que o pajé canta, por exemplo. Então eu quis transmitir, de alguma forma, essa minha experiência interior e que, de alguma forma, é também universal, né? Porque são vários os povos também que cultuam as serpentes, né? E essas visões, eu acho que estão impressas no DNA de toda a humanidade. Então, para mim, essa foi o primeiro objetivo, assim, a primeira proposta foi isso, né? E de estar nesse ambiente que é um jazz bar, onde do qual eu sou familiarizado por ser músico também, né? E poder, de alguma forma, imaginar as pessoas ouvindo música e experimentando também estar em contato com aquelas imagens. Causa um contraste que é muito interessante quando a gente pega um teto, quando a gente baixa a luz durante a noite, o teto ele é escuro, mas ele tem a pintura em amarelo, vermelho, tem a cobra coral. É uma paleta que eu estou muito familiarizado. E eu não queria também compor com muitas, né, muitas cores, né? Eu queria fazer uma coisa mais sintética, né? Então, para mim, é um pouco isso. E como essa visão das serpentes é uma visão muito recorrente também, a princípio eu propus um teto muito saturado com as serpentes e tal. Mas quando eu propus, eles pediram, pô, não dá para ser um pouquinho mais esvaziado, aquilo vai ser muito intenso, as pessoas vão ficar muito, muito dominadas por aquilo, enfim. E aí, aos poucos, nós fomos dialogando. Eu comecei a fazer essas outras experiências, né? E essas cobras que estão em ondas também. Então tem essa referência também a coisa da vibração da música também, né? Da frequência vibratória. Afinal, tudo, né? Tudo é frequência, né? A criação é música, né? Tudo é música, tudo é frequência vibratória. Eu acho que estando num bar, né, e sendo um jazz bar,
Eu acho que essa mistura da música com a imagem, ela é bem bacana, né? A pessoa pode estar conversando, tal, mas ao mesmo tempo ela dá uma olhada aqui, pá. Eu acho que isso é interessante e é isso mesmo, cara. São todos esses sentidos juntos, né? Uma coisa multissensorial, né? Um sabor, um cheiro, um tempero, né? Uma bebida, né? Eu acho que temos que estar imersos também nesse, né? Nos prazeres, nas coisas boas, né? E isso, visual, tudo é sensorial, multissensorial, né? Nós temos vários instrumentos dentro do bar. A gente tem os chocalhos, é realmente para o pessoal pegar, interagir com a equipe de salão, interagir com os bartenders. Junto, a gente tem a parte de coquetéis, que obviamente, né, é para a galera se divertir. Eu acho que o mais importante de tudo é a experiência de como as pessoas conseguem estar engajadas dentro do ambiente. Eu vou fazer o coquetel, um dos meus mais vendidos, que se chama Missa da Meia-Noite. Esse coquetel, ele leva shrub de abacaxi, que é um vinagre feito de abacaxi, junto com um toque de açúcar para trazer a parte de dulçor. Aqui também leva um blend de Scotch Whisky em lavagem com manteiga. A manteiga, ela vai trazer uma untuosidade muito legal para esse coquetel. Também leva um toque de bitter e sauternes, que é um vinho que passa por um processo de colheita tardia. Esse coquetel, ele leva um toque de sal Yanomami. Yanomami é um cogumelo típico da região amazônica e ele vai trazer um toque para o coquetel umami, que é que você sente um toque salino, sente um toque adocicado, um toque de acidez e é finalizado com um spray de um single malt defumado. Para trazer uma composição para esse coquetel, a gente usa ovo de codorna marinado em shoyu. Uma coisa que é muito interessante quando a gente pensa na coquetelaria contemporânea é justamente ter um diálogo com a cozinha e como que a gente consegue entregar uma experiência mais interessante para quem vem no bar. Então esse aqui é o Missa da Meia-Noite junto com os ovinhos de codorna. Saúde! Olha, eu adoro essa releitura que eles fazem do rabo de galo aqui no bar do hotel. É um drink dos anos 50 que ganhou esse nome como uma brincadeira com o cocktail dos gringos. Já entendi tudo, Josimar. Terminando a gravação aqui, a gente vai lá pro bar, tá? Agora você e vocês esperam um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, 2 outros artistas mostram o que criaram aqui para Rosewood. Até já! Se o projeto aqui do Hotel Rosewood tem à frente 2 franceses, o arquiteto Jean Nouvel e o designer Philippe Starck, em compensação, o seu espaço interior é totalmente dominado por artistas brasileiros. Isso do chão até o teto, as paredes, corredores, até os elevadores. Sim, a arte contemporânea brasileira brilha por aqui. Da pena finíssima que garante os contornos e os detalhes dos desenhos do Valmor Correia, um artista de Florianópolis, aos murais explosivos e super coloridos da Ananda Nahu, uma artista nascida na Bahia. Tudo começou com o primeiro encontro que eu tive com o Alex, junto do curador o Marc Potier, para justamente entender o convite que eles tinham me feito para produzir uma obra para esse complexo Cidade Matarazzo. Pedi então para o Alex para dar uma olhada no espaço onde ainda estava a maternidade e o hospital na sua forma, né, de certo abandono e tal. Eu passei, então, uma tarde visitando, sobretudo, os jardins, os entornos
dessa maternidade, dessa construção. De alguma forma muito atrativa, me chamava a atenção a quantidade de ervas que eu reconheço por experiência de vida e também porque é um assunto que sempre me interessou. Me fiz a seguinte pergunta: não teriam as pessoas que ali convalesceram, ou os enfermeiros ou médicos que ali trabalharam, plantado essas ervas para seu uso próprio? Propus fazer esse herbário de plantas brasileiras. Aí começa a minha pesquisa para entender mais esse processo e disso extrair o projeto que eu apresento hoje. São 3 elevadores do Hotel Rosewood e 4 da Torre do Jano Velho. O processo na pintura do Rosewood da Matarazzo, para mim foi muito interessante pintar um andar inteiro. E foi bem assim, você gostaria de fazer o mural e na próxima semana eu já estava dando início ao processo de produção. Então, do tempo de convite ao tempo de iniciar a pintura foi muito pequeno. Eu contei com a ajuda de um time de artistas e precisei ser bastante criativa para não ser repetitiva, para não repetir padrões. Trabalhei todos os dias, de domingo a domingo, durante 2 meses, para poder concluir a tempo o terceiro andar. São 3 corredores, sendo que 2 corredores se conectam com um central. E acredito que os 3 corredores têm os mesmos tamanhos. Acho que deve ter em torno de 30 metros, se eu não me engano, de extensão, cada parede. A minha intenção, quando eu fiz o mural, é criar um ambiente onde a pessoa pudesse entrar em um outro universo. Um universo que ela pudesse ver visualmente todas as referências culturais e artísticas que influenciam a cidade de Matarazzo. Então, quando ela entra no andar que eu pintei, ela está entrando num portal onde nas paredes ela consegue ver tudo o que influencia a cidade de Matarazzo. É como se fosse uma experiência você andar pelos corredores e ver como as culturas de diversos países se mesclam para poder formar uma única composição. Em 2019, eu fui para Belém do Pará por conta do mercado do ver-o-peso, que é, sabidamente, o maior espaço de venda desse tipo de produto na América Latina, que se sabe. Eu estava conversando com o engenheiro lá na Embrapa e ele me falou de que ele tinha recém-descoberto lá, ou não fazia muito tempo, da importância da baba que tem dentro do coração da bananeira. Quando ele falou o coração da bananeira, aquilo soou para mim como anjos tocando violino no céu. Eu digo, o coração da bananeira é muito bonito, é muito poético, isso é muito a minha cara. E produzir a obra do coração da bananeira, por exemplo, no meu coração da bananeira, ele tem exatamente um coração. Todos os desenhos são técnica mista. Tem aquarela, lápis de cor, grafite, algumas têm tinta também, pequenas esculturas que representam esse universo mágico brasileiro que eu denominei etnografia cultural da flora mágica brasileira. Então eu criei, na verdade, 7 herbários, cada um deles tem uma temática, né? Então criei o elevador energético, o alucinógeno e o afrodisíaco. Tem muita coisa que permeia essa questão das plantas no Brasil. Tem várias nações, várias culturas influenciando a Matarazzo. Então eu sempre faço uma pesquisa muito grande antes de começar a fazer um trabalho. E nesse caso foi bastante específico que eu deveria representar o Brasil, mas também deveria representar as outras culturas que estão desenvolvendo a Matarazzo.
Minha inspiração para fazer as pinturas foi a tropicalidade brasileira. É o que nós temos de mais forte no inconsciente coletivo. Uma das personagens, eu tentei representar uma mulher que tivesse uma mistura de raças bastante intensa nos traços do rosto. Eu me inspirei bastante em movimentos artísticos, culturais, para poder produzir o mural. O mais forte, ao meu ver, seria a Arte Nouveau, que seria um movimento artístico que nasceu na França. Então, como o grupo que está desenvolvendo o Rosewood, o Cidade de Matarazzo é francês, eu procurei colocar bastante elementos que remetessem à Arte Nouveau, para ter uma referência, algo que fizesse um link com a França. É muito importante para mim, como artista, ter o meu trabalho no Rosewood, porque ele não é apenas um hotel, ele está dentro de um complexo cultural, que é a cidade de Matarazzo. No meu conceito, o Rosewood ele pode ser considerado uma experiência, devido à quantidade de arte que lá se encontra. Eu, de certa forma, brincava com o pessoal do Matarazzo, que se pelo menos, quando as pessoas entrassem dentro do elevador e não tirassem o celular do bolso, eu já estaria bem satisfeito. É uma forma de me comunicar com o transeunte dos 2 minutos, 5 minutos, quem sabe, no máximo, que você fica dentro de um elevador. Foi um episódio inteiro dedicado aqui ao Hotel Rosewood e mesmo assim a gente não mostrou nenhuma ínfima parte de tantos artistas que têm obras aqui dentro. Você não acha que valeria a pena a gente gravar uma parte 2 para mostrar mais obras desses artistas? Opa, topado já! Então, ó, semana que vem a gente volta aqui do Hotel Rosewood com mais histórias de bastidores e artistas brasileiros que têm obras aqui no hotel. Até lá, gente! Até a próxima!